O movimento social é a expressão da organização da sociedade civil, formada por ações coletivas, onde os indivíduos têm como objetivo alcançar mudanças sociais através do debate político dentro de um determinado contexto na sociedade. Este tipo de expressão é característica de uma sociedade plural. Por ela age de forma coletiva para representar um movimento de resistência que luta pelas diversas formas de inclusão social. Aqui na Escola FUNVIC, durante a aula de Sociologia, os movimentos sociais que tiveram destaque na década de 60 são discutidos em sala de aula com a professora Ana Lúcia. A importância dos movimentos sociais é para que eles percebam que a sociedade está em constante movimento e que esses movimentos que acontecem na sociedade, eles são importantes para a mudança dos padrões que a gente vive. Então, por exemplo, o movimento antirracista, iniciado nos Estados Unidos, ele vai se espalhar pelo mundo e hoje a gente tem uma lei no Brasil que criminaliza o racismo. Então, são movimentos que eles contribuem para a conquista de direitos. Os alunos são divididos em grupos e cada um deles discute sobre um tema como o feminismo, que surgiu no início dos anos 60 até a década de 80, onde as causas do movimento feminista foram ampliadas e, nesse período, as mulheres passaram a lutar contra qualquer tipo de discriminação ou opressão sofridas em busca da completa igualdade social. Foi bem legal, porque a gente aprendeu sobre um movimento que basicamente mudou a vida das mulheres até hoje em dia, né? Então, a gente começou desde muito tempo atrás com Frida Kahlo e todas aquelas mulheres que fizeram para que esse movimento um dia acontecesse. Já o grupo da Lorena pesquisou e estudou sobre o movimento hippie. Mas o movimento hippie é muito interessante, né? Porque surgiu lá na década de 1960, quando os jovens eles não queriam viver na sociedade que era cheia de violência, ganância, eles repudiavam o dinheiro e foi muito legal porque eles não queriam viver aquela vida. Então era um movimento meio que de libertação dos jovens, principalmente durante a Guerra do Vietnã, que eles jogavam ovos em políticos, tinham placas que era aquela tão famosa, faça amor, não faça guerra. O antirracismo também foi discutido pelos alunos e se inspirou em pessoas importantes como Nelson Mandela e Martin Luther King. Ainda tem muito racismo, porque foi um movimento muito importante, começou lá nos Estados Unidos, foi muito importante, conseguiu diminuir um pouco, mas ainda continua. Aí tiveram vários outros exemplos, como o Nelson Mandela, que lutou contra o Apartheid, que foi uma segregação racial, o Martin Luther King lá nos Estados Unidos, contra a opressão nos Estados Unidos. Teve aqui no próprio Brasil, teve o Zumbi dos Palmares, que era escravo, conseguiu fugir. É muito importante lutar contra o racismo. De acordo com a educadora, esses movimentos sociais foram importantes na promoção de mudanças. E hoje somos atores que promovem ainda as evoluções na sociedade. A sociedade ela não é estática, né? Ela está, apesar de numa vida nossa, parece que a vida ela continua, alguns valores e tal. Mas ao longo do tempo, a sociedade ela muda constantemente. E eles fizeram tanto esses movimentos que buscam direitos, como movimentos culturais. Então, o movimento hippie, que era um movimento que pedia paz e amor, que era contra a guerra, ele também se inicia nos Estados Unidos, mas ele vai se ampliar pelo mundo, ele chega ao Brasil e a gente percebe isso nas músicas, no comportamento. Então, é uma série de coisas para perceber que a sociedade muda e que nós somos os atores sociais dessa sociedade para promover mudanças. Os movimentos sociais do Brasil faz parte do programa da plataforma SAS de ensino da FUNVIC. A plataforma SAS e esse material, ele é muito abrangente com relação ao conteúdo de sociologia, das humanidades e filosofia. E ele traz uma série de discussão bastante contemporânea, com os exercícios também que caem no vestibular. Então, assim, são discussões que os nossos alunos vão poder levar não só na prova do vestibular, como na redação, porque a disciplina de sociologia, ela também tem como objetivo que esses alunos criem argumentos, tenham argumentos para discutir questões que são questões contemporâneas, questões que estão aí na ordem do dia, que a gente precisa ter opinião sobre.